Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Cláudia Ridim, professora de legislação, e trabalho hoje com vocês alguns pontos da Lei Orgânica do município de Cambará do Sul. Antes de começar, eu quero convidar você a se inscrever aqui no meu canal do YouTube, que tem uma produção de conteúdo toda direcionada à preparação para concursos municipais, e para você ativar as notificações para acompanhar a nossa produção de conteúdo e me seguir lá no Instagram, @CláudiaRedim, onde você vai encontrar materiais direcionados para concursos públicos, inclusive direcionados a bancas específicas, como a Banca Legale, que é a banca organizadora do concurso de Cambará do Sul. Dito isso, feitos os convites, antes da gente ir para o texto da lei orgânica, eu quero orientar você quanto à busca de legislação municipal na internet. Você precisa procurar a legislação municipal em sites oficiais dos poderes legislativo e executivo. Eu intencionalmente estou trabalhando aqui com a versão disponibilizada da lei orgânica no site da Câmara de Vereadores de Cambará do Sul. Sugiro que enquanto você vai ouvindo a aula, você abra o site da Câmara, abra a lei orgânica e com muito cuidado em buscar esse tipo de legislação em sites não oficiais, porque você não tem a garantia de que nós estamos tratando da versão oficial e da versão atualizada. Vejam que a versão que está disponibilizada aqui no site da Câmara de Cambará é uma versão bem antiga, mas é a oficial no momento em que eu acesso esse documento no site do Poder Legislativo do município. Então, muito cuidado com a fonte de busca da legislação municipal. Então vamos lá tratar de alguns artigos iniciais da lei orgânica que despencam em provas de concurso municipal. Começo com você com o artigo 1º, que já nos traz informações importantíssimas. A de que o município de Cambará do Sul é parte integrante da República Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, e como a Constituição está para o Estado brasileiro, a lei orgânica vai reger o município nos seus aspectos mais fundamentais, como competências dos poderes e ainda competências do município e organização dos seus poderes. E o conteúdo da lei orgânica que rege o município deve conter simetria e harmonia com o conteúdo das Constituições Federal e estadual. O artigo 2º é um artigo recordista de questões em concursos municipais. Ele é um artigo que não apresenta complexidade, mas nos diz dos poderes do município. São poderes do município independentes: o legislativo, representado pela Câmara de Vereadores, e o executivo, chefiado pelo prefeito, vice e secretários. Qual é a pegadinha? Inserir o poder judiciário como um dos poderes do município. Cuidado, o fato do município ser sede de comarca, o fato do município possuir foro, não quer dizer que o poder judiciário é um dos poderes do município. É vedada a delegação entre o poder legislativo e o executivo, porque são poderes que possuem as suas competências típicas, e o cidadão investido na função de um deles não poderá exercer na do outro. O artigo 3º nos diz que é mantido o atual território do município, e veja que a sua alteração atenderá à legislação estadual. A Constituição Federal vai parametrizar, exigindo inclusive lei estadual para a alteração dos limites de território municipal. O artigo 4º não pode ser subestimado. São símbolos do município a bandeira e o escudo, já estabelecidos em lei. A alteração será objeto de lei complementar, e o dia 8 de dezembro é a data magna do município, sendo, portanto, feriado. Veja que o artigo 5º
ele vai nos trazer a informação, primeira, de que o município ele é um ente autônomo, cuidado, soberana é a República Federativa do Brasil, cuidado para o examinador não substituir a autonomia por soberania. O município é ente autônomo e esta autonomia se desdobra na eleição direta dos vereadores que integram o Poder Legislativo Municipal, a Câmara de Vereadores, pela eleição direta de prefeito e vice que compõem o Executivo Municipal e pela administração própria. Então, valorize esse artigo porque ele despenca em provas objetivas. Vamos para o artigo que eu considero mais importante, que é o artigo que trata das competências do município relacionadas à sua autonomia. E vejam que o inciso 1º já me diz da própria autonomia do município, é competência do município organizar-se administrativamente. E a segunda expressão que demarca essa competência é assuntos de interesse local, que é uma expressão inclusive utilizada pela Constituição Federal para demarcar a competência municipal. Grava essa expressão. Se ela aparecer na sua prova, nós estaremos diante de competência municipal. A administração de seus bens, adquirir, alienar, aceitar doações, desapropriar, organizar os seus serviços públicos. Veja novamente a expressão interesse local aparecendo na lei. Organizar o regime jurídico de seus servidores, o ordenamento territorial que terá no plano diretor o seu principal instrumento, e veja que o plano diretor é competência dos municípios por disposição constitucional, transporte coletivo, táxi, e aí nós vamos vendo nos incisos que além da autonomia, e aparece o exercício do poder de polícia administrativa do município, que é uma prerrogativa do ente federativo e que trata, na verdade, desta prerrogativa de limitar e disciplinar direito, interesse ou liberdade, regulando a prática de ato ou abstenção de fato para sobrepor um interesse público aos interesses individuais. Como que eu traduzo isso? Quando o município, por exemplo, ele vai reger normas para o controle de ruídos, para organizar a vida de quem quer som alto e de quem quer dormir cedo, ou organizar o transporte coletivo, a utilização de logradouros públicos, as servidões administrativas, a limpeza urbana. É desta forma, pelo exercício do poder de polícia administrativa, que o município vai organizar o exercício dos direitos individuais, sempre orientado pelo interesse público municipal, tentando conciliar todos os interesses dos seus cidadãos. Veja, o artigo 6º trata da competência decorrente da autonomia. O artigo 8º vai tratar da competência concorrente ou comum. E aí o artigo 8º ele vai espelhar o artigo 23 da Constituição e ela vai ser uma competência cumulativa com a União e o Estado, tratando sobretudo de direitos sociais, saúde, educação, assistência aos desamparados, meio ambiente, direitos coletivos, como por exemplo, amparo à maternidade, infância, desvalidos, prática desportiva, comércio, indústria, agricultura, são interesses que não fariam sentido que fossem de competência de um único ente federativo. Portanto, são competências que vão estar acumuladas entre entes federativos. O artigo 156 da Constituição irá trazer a competência tributária dos municípios. E aí nós temos alguns tributos, né? O município terá a prerrogativa de instituir impostos,
taxas e contribuições de melhoria. Você precisa ficar ligado nessa competência, porque, por exemplo, o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, o famoso IPTU, é de competência dos municípios. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural já é de competência da União. Por que eu lhe digo isso? Porque na sua prova, o examinador pode substituir o territorial urbana por rural, para lhe confundir. É nessa pegada que o examinador vai atuar para lhe confundir. O artigo 11 vai trazer algumas vedações que, na verdade, espelham uma orientação constitucional. Primeiro, o princípio da impessoalidade. O gestor público não pode fazer uso da máquina pública para se promover politicamente, fazer comunicação para propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. Lembra comigo que o gestor público se orienta por um farol e este farol é o interesse público. O Estado brasileiro e os entes federativos são laicos. O que isso quer dizer? O Estado brasileiro não possui religião oficial. Logo, os municípios, os estados, a União não podem estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes o exercício, porque eu tenho liberdade religiosa e pluralidade religiosa. Ainda, o município não pode contrair empréstimo externo à Constituição, exige prévia autorização do Senado. E ainda eu tenho o princípio da legalidade tributária. O município não poderá instituir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. E quando a gente fala em lei, é lei em sentido estrito. Não é medida provisória, não é decreto, não é resolução, não é ato administrativo. É lei em estrito sensu. Finalizo com você aqui a revisão de alguns artigos da Lei Orgânica do município de Cambará do Sul. Se essa aula foi útil para você, deixa aqui nos comentários. Eu agradeço a sua companhia e te aguardo no próximo vídeo.